Salve, salve, rapaziada. Vamos começar mais um Ponto Fora da Curva podcast. Pessoal, é o seguinte. Quem já ouviu falar na simbiose do direito previdenciário e simbiose do direito trabalhista? Alguém já ouviu falar nisso? Já interagiram com esse tipo de conteúdo? Eu creio que não, porque nem eu mesmo sabia desse tipo de conteúdo. Então eu convidei, né? Tive o privilégio de fazer o convite ao Dr. João Deodato Cirino, Dr. João, que é especialista nessa área dessa área previdenciária, dessa área trabalhista. Então eu queria assim levantar esse conteúdo com vocês, porque a gente se depara no dia a dia, como é que é uma questão de um contrato de PJ, como é que é uma questão do direito trabalhista, como é que é os direitos previdenciários. Às vezes você peca pela informação, né? E a própria Bíblia diz que o ser humano peca por falta de conhecimento. Então, doutor, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. Eu fico lisonjeado, até pelo meu primeiro podcast, estar participando aqui de frente às câmeras e até uma certa timidez, mas eu vou ver se eu consigo passar a mensagem que eu tenho para os telespectadores. Contribuir conosco, né, doutor? Contribuir alguma coisa, né? Com as experiências que eu tenho, que são algumas. Não, pelo histórico que eu já vi do senhor, já conheço, já, então eu achei que, achei não, tenho certeza que é a pessoa ideal que pode tocar conosco esse conteúdo, porque o senhor já tem várias experiências, já tem vivências, já tem casos, tem relatos, e eu queria que a gente interagisse um pouco sobre isso. Por isso, fico muito lisonjeado em o senhor ter aceitado o convite, ter vindo. E eu queria de imediato, né? A priori, assim, para a gente dar esse pontapé inicial, entender assim o que é em si a simbiose, né? Do direito trabalhista e do direito previdenciário, para a gente entender, para o Certo, público entender. vamos lá. O que é que tem a ver o direito trabalhista com o direito previdenciário? Ele é uma linha muito tênue que divide um e outro. Por que isso, doutor João? Porque quando eu sofro um acidente de trabalho, seja ele em decorrência do trabalho ou a ele de qualquer natureza, eu vou procurar o INSS. Então, às vezes, aquele acidente, que é um acidente de qualquer natureza, pode ter uma ligação muito forte com um acidente de trabalho. Eu vou falar um caso, exemplificar um caso de um cliente que eu tive em meados de 2012. Ele começou a trabalhar na empresa aos 18 para 19 anos e surtou na empresa. Quando ele surtou dentro da empresa, foi feito o diagnóstico e se descobriu esquizofrenia, que ele era esquizofrênico. Então a família não foi atrás de procurar um advogado para poder entender se essa relação da esquizofrenia tinha a ver com o ambiente de trabalho. Então ele foi demitido da empresa e passou pela maioridade, aos 21 anos, e a mãe dele veio a falecer. E quando a mãe dele veio a falecer, já tinham passado aí 5 anos desse fato da empresa, ou melhor, mais de 5 anos que ele tinha sido demitido da empresa, e nós ingressamos com uma pensão por morte para ele. Então, assim, é uma coisa muito ligada, porque se ele tivesse uma ajuda jurídica, ele poderia ter acionado a empresa em decorrência daquela esquizofrenia. E você me pergunta, doutor João, a esquizofrenia, a pessoa já não nasce com isso? Sim. Tem tendência, né? A tendência, a Questão. pessoa já nascer com o gene da esquizofrenia. Uhum. Mas aquele ambiente, né, tóxico laboral fez eclodir a esquizofrenia dele e agravou o quadro, porque ele surtou dentro da empresa. No caso, dependendo do tipo de relacionamento que ele tiver na empresa, se ele tiver sob pressão ou sobre assédio, e Sim, ele já tinha tendência à esquizofrenia em si, no caso, o ambiente, a esfera de trabalho dele, foi que fez com que desencadeasse, doutor, essa. exatamente. O ambiente de trabalho que ele estava passando naquela determinada época desencadeou a esquizofrenia, né, e ele Uhum. surtou dentro da empresa. Quando ele surtou dentro da empresa, por falta de orientação jurídica, a família não procurou um advogado. E aí ele foi demitido da empresa, como eu falei, né? Depois de mais de 5 anos, eu agi. Agi como? Procurando um benefício previdenciário para ele. Mas se ele tivesse procurado ajuda No de um, início, de um profissional que pudesse entender de que aquele agravamento daquela doença foi em decorrência do trabalho, quem é que vai dizer isso, Nonato? Vai ser o médico especialista na área. No sim. caso, eu vou entrar com a ação contra a justiça, eu não posso dizer que ele vai ganhar aquela ação quando ele passar por uma perícia médica, e aí vai ser constatado se, de fato,
a esquizofrenia dele teve ou não com causa ou causa direta com o trabalho. Ah, entendi. Sendo que ele não tinha nenhum histórico de esquizofrenia, né, Não, doutor? até porque a esquizofrenia, você tem, de acordo com os estudos, você já nasce com essa doença, né? Mas ela eclode só quando você atinge a maioridade. Ela pode atingir pessoas mais novas, mas ela só eclode mais com a maioridade. Fiquei curioso. Se ela eclode com a maioridade, ou é quando começa a assumir responsabilidades? Problemas? Provável, né? É, porque a carga aumenta, A né? carga emocional aumenta, né? As responsabilidades também. Ah, entendi. Então ali vai virando a panelinha de pressão, chega um momento que psicologicamente o cara. Que é hoje, o que é que está em voga mais, né? Hoje, a doença do século XXI, inclusive, tem várias entrevistas, vários Relatos, né? relatos, que é a burnout, né? O que é burnout? É o esgotamento do trabalho. Como é que se dá o esgotamento do trabalho? São várias formas de esgotamento do trabalho. Às vezes a própria pessoa se cobra tanto naquele ambiente de trabalho que ela desenvolve um esgotamento do trabalho. Físico e mental? Físico e mental. Como assim? Eu passo, no caso lá no meu escritório, eu passo a meta para minha colaboradora e ela não atinge aquela meta, ela começa a se cobrar daquelas metas que não foram atingidas e aí ela vai se esgotando do trabalho. Então, hoje, a doença do século XXI é a burnout, né? E isso aí é só dar um Google e que você vai ver vários relatos. Dá um Google aí Um Google aí que você vai que ver você vários entende o que é relatos. o burnout de pé. Burnout, né, vem da língua inglesa, burn, né, queimar, out é esgotamento, né? Então, burnout, esgotamento do trabalho. E aí, doutor, no caso, assim, o que seria que os primeiros passos que deveria tomar um colaborador desse? Bom, a empresa de praxe, é uma empresa pequena, média, de grande porte, ela tem que adotar alguns procedimentos, como psicólogos, né, fazer um corpo clínico dentro ou melhor, levar profissionais da área da saúde para poder tratar aquelas pessoas, né, para poder entender a dinâmica do trabalho daquele colaborador. A gente ouve falar muito dos exercícios laborais, né, que as Sim. empresas que chamam chão de fábrica fazem, não, fazem alongamento. E hoje em dia, né, com esse estouro de doenças relacionadas ao psíquico, as empresas agora têm que procurar profissionais da saúde para poder dirimir esse novo, essa nova doença, né, que na verdade não é nova, ela já existe há muito tempo, mas agora que está se vendo eclosões de maiores casos, tanto na justiça quanto no próprio INSS. Doutor, será que, como ela não é uma doença nova, será que ela não já existia vindo de outros formatos? Sei lá, por estresse, Bom, a eu pessoa adoecia e acredito. aí, de repente, o médico, sei lá, diagnosticava com outra coisa, mas de repente seria isso. Provavelmente, acredito até que sim, né? Que a pessoa tinha esse esgotamento do trabalho lá na década de 40, 50, e aí essa questão de psicológico, né, é muito recente, inclusive na doutrina e na própria jurisprudência. A jurisprudência são aquelas decisões reiteradas dos tribunais, que a pessoa ela desenvolve a doença dentro do trabalho, né, e às vezes não sabe, né? Às vezes entra no quadro de depressão profunda. Puxa, é E verdade. isso vem, né, das cobranças, né, das metas, da rotina diária, do colaborador dentro da empresa. Tá, entendi. Ei, doutor, mas deixa eu fazer aqui que eu quero também. A gente está falando dos direitos e deveres, né? Mais ou menos isso. Mas deixa eu fazer uma tomada de ação aqui rapidinho. Pessoal, aproveitando aí, já que estamos aqui, por favor, vamos se inscrever aí no nosso canal, tá? Vamos compartilhar, vamos curtir e vamos dar esse apoio aí ao nosso podcast. Quero agradecer aos meus patrocinadores, a Ropaf Rolamentos, a Ropaf que fica aqui no Maracanaú, Mais Hidro Soluções, soluções e tecnologia em hidro, é com o time da Mais Hidro Soluções, VNP Contabilidades, Cortez e Gonçalves Assessoria. Esses são nossos parceiros, tá? Prolube Lubrificantes, Prolube Lubrificantes Especiais, detém aí das maiores marcas, ITW, Rocol, as marcas mundiais. E é isso aí, galera. Quero agradecer a cada um de vocês que está conosco e vamos continuar. Doutor, agora sim, falando de direitos e deveres, né, que é uma temática, e agora falar a língua dos nós cegos mesmo, os peões nós cegos. Ah, eu tenho alguns casos.
Rapaz, olha, atestado falso, a galera que Vamos burla lá. para tentar passar a perna nas empresas. Acontece muito, né? Eu achei um tema muito engraçado. Eu recebi a solicitação de uma empresa de que ela estava recebendo muito atestado de uma determinada colaboradora de conjuntivite. Sempre o mesmo E caso. sempre o mesmo caso, conjuntivite. E aí ele achou aquele, Senta que lá vem história. ele achou aquela atitude muito estranha, chamou a gente e eu disse, olha, vamos tentar identificar o que, que essa pessoa está fazendo para sair de um quadro de conjuntivite e entrar em outro quadro de conjuntivite. E aí nós colocamos alguns colaboradores, né, dessa empresa em pontos estratégicos para poder identificar se estava acontecendo alguma coisa com essa colaboradora que estava emitindo esses atestados de conjuntivite. E o que foi se descoberto é que a cada vez que ela ia ao banheiro e voltava, ela voltava com o olho vermelho. E foi constatado de que ela entrava no banheiro, colocava sabão no dedo e passava no olho. E aí foi se descoberto como é que ela estava conseguindo tantos atestados de conjuntivite. Inclusive, essa colaboradora ela foi demitida por justa causa. Porque como eu falei no começo, como tinha alguns colaboradores, né, vendo aquela A ação dela, ação né? A dela, né? malandragem, né? A gente pegou como até testemunho. Você viu ela colocar o sabão? Doutor, eu não cheguei a ver, mas eu pude perceber que ela tinha alguma coisa na mão. Né? E isso aí foi levando à conclusão da justa causa dessa cliente. Outra malandragem que teve foi até outra empresa também lá da região do qual eu atuo, que foi visitar um médico. Esse médico passou um atestado de uma semana. E quando eu fui atrás de saber se esse médico de fato estava de plantão naquela unidade, que é a unidade de Hã. pronto atendimento, ele estava exatamente em outra comarca, atendendo em outra comarca. Oxe, Exato. Ele estava atendendo em outra comarca, ela conseguiu, ou seja, na física não pode existir dois corpos ao mesmo tempo, mas ela conseguiu esse feito. Ela conseguiu fazer com que o cara viesse da outra comarca, assinasse para ela e desse o atestado de uma semana. foi um holograma, você tem que entender a tecnologia trabalhando, né? Como é que se chama? Foi teletransporte, Tela- né? O cara se teletransportou imediatamente de uma comarca para outra, deu o atestado para ela de uma semana. E eu perguntei, doutor, se de fato o senhor estava em outra comarca, o senhor tem como me passar a sua escala? Aí o cara passou a escala dele, de fato ele estava em outra comarca. E eu cheguei na Porque no caso empresa, envolveu ele no processo. claro, porque ele que foi o responsável por dar aquele atestado médico. E aí eu fui até ele, pedi que ele me passasse a ficha, né? Aham. Perdão, a ficha não. A escala de trabalho dele, ele me passou sem ressalvas nenhuma e me fez uma declaração a próprio punho que naquele dia não estava trabalhando na comarca. Estava em outra comarca. E aí eu a convoquei, a pessoa chegou na empresa, né? Rapidamente a pessoa chegou na empresa, que a gente ia acertar as contas, achava ela que ia receber uma demissão sem justa causa. E aí eu mostrei para ela a declaração do médico. Ela disse que aquela declaração era falsa. Oxe. Do próprio médico. Eu disse, olha, não tem problema, eu não vou perder tempo. Eu bati a cópia da declaração do médico e dei para ela. Para minha surpresa, ela entrou na justiça tentando reverter a justa causa. E aí, quando ela fez isso, foi o ápice para mim, porque o que ela cometeu foi a falsificação de documento público. Até então você não ia colocar isso em Não. prática. Aí eu entrei com um processo criminal contra ela por falsidade de documento público. Ela pegou um documento da unidade de pronto atendimento, falsificou com o nome do médico, mesmo o médico dando declaração de que não estava atendendo naquela comarca. E aí ela foi mantida a justa causa na Justiça do Trabalho e ela foi condenada criminalmente por falsidade de documento público. Teve esses casos assim na minha vida. Falsidade porque estamos falando de uma instituição pública, no Isso. caso, o SUS, né? O No unidade caso de da UPA, né? atendimento, o UPA, acredito eu que seja do município. Do Do município, né? município, exato. Rapaz, É que. bem. Mas ela foi audaciosa, viu? Tem alguns outros casos. Né? A gente tem aqui que se eu for levantar causos, né, que a gente tem na justiça, Conte, pega alguns. conte mais aí. Aquele caso que eu mencionei do sabão agora há pouco, esse caso do atestado. Então, falando nesse caso do atestado, eu queria entender também outra coisa que eu vejo muito que as empresas fazem. As empresas e colaboradores, certo? Quando o colaborador chega na empresa e diz, ó, mete uma historinha lá, tá? Eu preciso viajar, vou embora, não vou mais morar na cidade, algo assim do tipo. Teria como fazermos um acordo? Então, assim, essa parte do acordo, eu vejo assim, que a empresa deixa de gastar 40%, o cara perde 40%. Isso é legal?
Pronto, Eu creio que aos olhos da justiça não seja, mas até que ponto vamos é lá. ilegal totalmente? Casos, né? Eu tive recentemente uma empresa que me ligou dizendo que a pessoa não tinha com quem deixar sua filha. Hum, E aí pediu para que a empresa fizesse um acordo com ela, porque ela não queria pedir demissão para não perder o seguro-desemprego e o FGTS, os 40%, né, que é a multa do FGTS. Quando a empresa me veio com essa solicitação, eu disse: olha, ela está pedindo demissão de uma forma tácita. O que é a forma tácita de pedir demissão? Ela não escreve: eu, Zezinho dos Anzóis, venho pedir demissão. Mas ele, indiretamente, ele quer sair da empresa por meio desse acordo. Então, quando acontecer isso com a empresa pode demitir. Claro que para fazer essa demissão, e ela tem que provar de que houve aquele pedido, né, de acordo entre as partes para poder configurar o pedido de demissão por parte do empregado. Então, você tendo a prova. E outra coisa que eu vejo muito foi a- pelo WhatsApp. A Oxi. pessoa fala pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje é um meio de comunicação que eu printo aqui e vou no cartório, faço um ato notarial e disse: olha, de fato, aquela pessoa, às 10 horas e 50 minutos, falou com a dona da empresa pedindo para fazer Um um acordo. acordo. Que é Isso aí totalmente é um ilegal. pedido de demissão. E a maioria das empresas não sabem. A mera formalização do acordo, ainda mais provado, é o pedido de demissão de forma tácita. Não precisa ser escrito. Na hora que ele fazer aquilo, não, tudo bem. Então, a partir de agora você está demitida, porque você pediu demissão. E aí vem os questionamentos. Aí isso é melhor provado na própria Justiça do Mas quando Trabalho. é verbal, doutor, que diz assim, ó, a tua Se, palavra contra a minha. aí, se tiver alguma testemunha, se a empresa tiver alguma outra testemunha que viu esse pedido verbal, porque geralmente quando acontece isso, tem ou uma pessoa de confiança, ou um secretário, ou um colaborador, ou um estagiário, aí depende muito de caso a caso. Mas, tendo-se como provar de que a pessoa estava querendo pedir demissão, mas não queria perder os direitos trabalhistas e queria um acordo, isso aí é um pedido de demissão. Informal. E informal. Como eu lhe falei, provado através de testemunhas e prova documental. Prova documental seja ela WhatsApp, se algumas empresas já hoje contam com um sistema de vídeo monitoramento Sim, com áudio, com né? áudio, tudo isso é prova. Então pode aproveitar Esse gancho aí. esse gancho e Pode. já dar Exatamente. Eu já peguei, continuidade. inclusive, recentemente, o caso de uma empresa que a gente conseguiu configurar o pedido de demissão. E o caso em que a empresa aceita o acordo? O Bom, que que pesa sobre a empresa? vamos lá. Quando existe esse pedido de acordo, né, e a empresa fornece as guias de seguro-desemprego, mas ainda continua com o funcionário, ela está cometendo um crime federal. Mas por que, doutor João? Porque está existindo uma fraude ali. Uma fraude de uma pseudo-demissão, né, de uma possível demissão, e a pessoa que está utilizando do serviço de um colaborador, mas não está pagando os encargos trabalhistas. Que sejam eles, o próprio INSS está sendo burlado, de um lado, e a pessoa não está recebendo as verbas de FGTS, ou um terço das férias, ou não está, perdão, vai cortar aqui. Não está recebendo o FGTS, não está recebendo um dozeavos de férias, um dozeavos de 13º, né? Tudo isso é uma fraude. E se a pessoa, depois de tudo isso, sabendo que está fraudando o sistema, ainda entra na justiça contra o empregado? Você acredita? Acredito. Eu peço para fazer um acordo contigo, você concede, nós dois estamos cometendo uma fraude, mas mesmo assim, depois de tudo isso, eu ainda te aciono na justiça. Quem é que é condenado nesse caso? A empresa. Sou eu? Não, são os dois. Os dois estão fraudando o sistema. Tanto o empregado está fraudando o sistema, como a empresa está fraudando o sistema. Eita, pô. A empresa vai ter o dinheiro para pagar. E o, e o funcionário que entrou só Bom, o funcionário, como é que o funcionário paga? O funcionário paga também. paga também? Paga. Galera, fica um alerta aí para Paga. vocês aí. Como é que Quem o começa a dar funcionário... esses nós aí, ó, fica esperto agora. Como é que o funcionário paga? Vamos lá. Você trabalhou acima de 6 meses numa empresa, você vai ter direito a receber 3 parcelas de seguro. Mas se houver uma condenação criminal, aquele seguro é retido. Perdeu o Playboy. Perdeu. E aí tem aquele ditado: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Paga. Aí os dois saem fora da jogada, né? Bom, como você falou, a empresa ela vai ser condenada também.
né? Porque ambos estão cometendo a fraude. Mas o empregado, que é a parte hipossuficiente, que é a parte que tem menos condições financeiras, ela vai deixar de receber lá na frente uma parcela de seguro-desemprego, 2, 3, depende de como é que seja Vai a depender condenação. muito de como é que vai ser o decorrer do processo, né? Exatamente. E, para piorar, né? Quando o empregado não tem dinheiro de pagar, né? Não paga um advogado, vai ser assistido pela Defensoria Pública. E, às vezes, você não tem uma certa comunicação com a Defensoria Pública. Então, às vezes, você sai uma condenação, você não sabe nem que foi condenado naquele processo que você fez há 5 anos atrás, quando vai habilitar no seguro, opa, deu errado, não recebi. Então, é por isso que é bom ser assistido por um advogado particular, porque o advogado particular, Vai te ele não acompanhando, tem, né? ele Todo não o tem, status exato, do do andamento do processo. processo, o advogado particular tá ali contigo, né? Tá ali contigo. E o defensor público, ele tem milhares de processos. Então, ele não vai lembrar da Mariazinha, que fez uma fraude em 2015 e agora, em 2024, ela está com os benefícios, né? No caso, o seguro-desemprego dela é retido. Entendi. E às vezes ela nem sabia do que estava se tratando, né? E essa questão de rescisão de contrato, então, já falando, a partir desse pressuposto aí de uma demissão ou de um pedido de demissão, aí tem rescisão de contrato, tem hora extra, envolve Sim. tudo isso. 13º, que eu queria entender assim, como é que funciona o 13º? Por Sim. que existiu, né? Aonde é que vem essa contribuição? Se é em partes até fechar e formar um todo. O todo. Vamos lá. O 13º, que é a famosa gratificação natalina, ela é paga ao final do ano. Ela nada mais é do que a soma do ano todo pago de uma só vez. Doutor João, como assim? O mês, perdão, ele não tem semanas inteiras, ele não tem nem 4 semanas, nem 5 semanas. Então, essas semanas, elas são quebradas em 4 semanas e meia, uns tem 4 semanas, outro tem 5 semanas. Ao final de 12 meses, ele soma todas aquelas semanas e te paga o 13º salário. É assim que funciona. A gratificação natalina, por esses penduricalhos durante o ano, você recebe por essa semana que trabalhou a mais, por aquela semana que trabalhou a mês, no final do ano. É assim que funciona o 13º. É um pinga-pinga. É o pinga-pinga, exatamente. Que ao final do ano, fecha um inteiro. E aí os demais conteúdos, por exemplo, como o 13º, né, que é um dos fatores. Aí a parte de contratos, rescisões de contrato, de pessoas que trabalham em CLT ou pessoas que trabalham com pejorização. Como é que funciona? Pronto. Existe uma rescisão para isso? Bom, a rescisão do saletista, né, se ele pedir demissão, obviamente ele perde o direito ao saque fundiário, que é o saque... Seletista é o... É o de carteira assinada. Carteira assinada, né? Isso, é o Pronto, que tem falando carteira de carteira assinada. É o fichado. É o fichado. Aquele cara que No tem Piauí carteira. não chama de fichado, é o fichado. Aquele cara que tem carteira assinada, se ele pede demissão, a gente sabe, isso aí tá praxe aí, todo mundo sabe, perde o saldo de FGTS, não recebe o seguro-desemprego e ainda tem que pagar para a empresa o aviso prévio. Né? Então são Com uma prestação de serviço. Ou com a prestação de serviço, ou se ele não quer continuar, ele paga na rescisão o valor de 30 dias. Entendi. Certo? Eu sou empregado, vou pedir demissão da empresa, não quero continuar, eu digo, olha, Nonato, eu não quero trabalhar mais na tua empresa, e você me pergunta, e João, você vai trabalhar o aviso ou vai me pagar? Não, eu recebi uma proposta, eu vou para outra empresa. Então, você tem que pagar o aviso para a empresa. Tem que reembolsar a empresa, Tem né? que reembolsar a empresa, porque o contrato, ela serve tanto para um como para outro. Então, na hora que eu aviso um funcionário que eu não preciso mais da prestação de serviço dele, eu tenho que pagar o aviso prévio dele, começando com 30 dias e a cada ano aumentando mais 3. O aviso é um tempo que você tem para que a empresa consiga um outro colaborador e a Isso. empresa demitindo é um tempo que ela tem para que a pessoa consiga um novo emprego? Seria mais ou menos isso? Sim, o aviso? mais ou menos isso. Mas hoje, o que é que eu estou vendo muito? Né? Eu estou vendo muito os empregados, né? A parte da massa trabalhadora, pede a demissão de uma empresa e vai para outra. Isso tem acontecido em tempo recorde. A pessoa pede aqui, eu estou trabalhando contigo agora, mas eu recebi proposta de outra empresa, então eu peço aqui de ti e vou para outra empresa. Eu não estou vendo hoje, pelo menos até onde eu atuo, demissão daquelas demissões, claro, quando com aviso, né? Isso, com aviso, quando o funcionário é bom. Estou falando, a gente pega vários tipos de pessoas. Falei aqui do sabão, é uma pessoa, né? Tem muito tempo justa causa. Do testado falso. Mas assim. Tem os nossos cegos na história. O que eu vejo hoje, o que eu estou vendo, alguns casos, não vou dizer que sejam todos, mas algo em torno de 30% a 40% de pessoas boas
saindo de empresas, indo para outras e sem o pagamento do, né, no caso do aviso prévio. Eles, olha, vou trabalhar em outra empresa, eles não podem pagar o aviso porque a empresa já está precisando, então eles têm que pagarem os 30 dias para a empresa que ele deixou, né, para trás. E isso aí serve tanto para a empresa quanto para o empregado. Ah, entendi. Entendeu? Então, ambos vão se beneficiar com o Com aviso, né? E a questão de hora extra? Hora extra é muito datada, né? Muito dotada disso, porque tem uma parte da hora extra que entra valores, tem parte da hora extra que entra banco de banco horas. de horas. Pois bem, essa questão da hora extra é muito interessante. Algumas empresas elas têm a praxe de fazer aquele penduricalho. O que é aquele penduricalho? Não, trabalha hoje 2 horinhas que daqui a pouco eu compenso, na semana seguinte eu compenso com a folga. E aí o empregado começa a trabalhar aquelas horas, né? Uhum. E a empresa ela diz, olha, eu vou te pagar num sábado ou no dia que você precisar. E geralmente isso não acontece. Porque quando você paga aquela compensação de jornada num sábado, você não está pagando o dia todo. Você está pagando apenas 4 horas. O sábado você precisa trabalhar. Como é que é a jornada de trabalho do funcionário? Uhum. São 220 horas por mês. Quando eu pego 220 horas e divido por 5, vai dar 44 horas semanais. Então, o cara que trabalha 2 horas, a lei permite trabalhar 2 horas por dia a mais, de hora extra. Mas o que a empresa faz? Olha, eu não vou te pagar hora extra, eu vou te pagar compensação de jornada. Então, muita atenção para aquelas pessoas que estão nessa situação. Se não houver um acordo de compensação de jornada entre o empregado e a empresa, aquilo ali é causa para rescisão direta do contrato de trabalho. Mas, doutor, o que é uma rescisão direta? Que É é. a falta grave que a empresa comete com o empregado. Então, o cara está trabalhando sem um aviso, sem um termo oficial de sobrejornada, né, de compensação de jornada, ele pode dar um cartão vermelho à empresa. Então, Puxa. pode, isso aí é plenamente cabível, isso aí é desde a década de 40, sendo que, como não há disseminação dessa informação, por que eu digo que é desde a época de 40? Porque quando a CLT foi criada em 1943, né? Então, isso aí só está tendo mais acesso com as informações e com as publicizações que nós temos hoje. Se o cara trabalha uma jornada e não tem um termo de compensação de horas, ele pode dar uma falta grave lá na empresa. E não só as horas extras, tem também assédios, né? Metas inatingíveis, tem várias coisas que o empregado ele pode dar um cartão vermelho na empresa. Isso é plenamente possível. E aí, qual a saída? Ele procura um profissional da área e entra com uma ação trabalhista. Agora, tudo isso ele vai ter que provar. E uma forma hoje que eu utilizo de se provar fácil a questão da hora é o próprio celular. Porque o celular, no sistema Google, ele deixa lá gravado a quantas horas você esteve naquele determinado período. Então, eu quero saber onde é que minha mulher esteve, né? Fugindo aqui da área do direito do trabalho. Há uma semana atrás, é só pegar o histórico dela de Google. Então, o próprio empregado ele tem isso na mão. Todo mundo leva o celular para a empresa. E aí permanece com aquele telefone durante o tempo que está na empresa. Exato. Né? Não vai pegar aqui, não vai estar. Ferramenta de bolso, né? Ferramenta de bolso, é um relógio. Então, Né? exato. Então isso aí é muito fácil. Né? Assim, não é que seja muito fácil. É uma ferramenta a favor do empregado que ele pode utilizar numa decisão dessa. Não, a gente vai provar de que você trabalhava 2 horas por dia, 5 dias por semana, e aconteceu isso 6 meses e você nunca recebeu nada, nem houve compensação de jornada. E ainda mais não teve nenhum acordo feito entre você e a empresa. A gente pega lá o histórico de celular dele e joga no processo. Ah, entendi. E pegando esse gancho assim, doutor, em relação a isso, aí então entra a hora extra e tal. E quando o trabalho é em ambiente que ele precisa ter salubridade e insalubridade, como é que funciona? Quando a empresa não quer pagar, por Pronto. exemplo, tem um posto de combustível. Posto de combustível é os dois, eu acho, né? Salubridade e insalubridade. Não, Né? você só pode optar por um ou outro. Ou insalubridade ou periculosidade. Ah, então não existe os dois dentro não do existe campo de dos dois, não. trabalho, Você tem que optar por um ou por outro. mesmo E sendo indústria. mesmo sendo indústria. Porque você não pode acumular os dois institutos. Então você pega o que é mais benéfico para você. Então, se lá tiver 10% de insalubridade, mas aqui eu posso receber até 40% de periculosidade, obviamente o melhor para o empregado é a periculosidade.
Aí a empresa não paga a periculosidade, mas ela paga a insalubridade. Isso também é passível de justa causa para a empresa, ou seja, a rescisão direta do contrato. Então, provando-se que ele trabalhava num ambiente perigoso, em que tinha um percentual de até 40%, ele pode dar uma falta grave para o empregador. Existe algum caso desse que o senhor já lidou Sim, com? sim. Recentemente eu peguei um caso até de uma barraca de praia até uma barraca de praia aqui de Fortaleza, de que a pessoa trabalhava limpando banheiros e não recebia adicional de insalubridade. Limpando banheiros. Limpando banheiros. Porque o banheiro do uma barraca de praia é considerado como um banheiro público. E É, aí de ela fato. não recebia adicional de insalubridade, eu entrei com a rescisão indireta e nós ganhamos. A A rescisão argumentação. indireta, exatamente, argumentando de que ela limpava banheiros públicos. Foi-se determinada uma perícia, a perícia foi ao local de trabalho, né, dela e constatou de que, de fato, era um ambiente insalubre. Mas a empresa nunca tinha pagado a insalubridade para essa funcionária. Então, a empresa, quando saiu o laudo pericial, ela teve que fazer um acordo conosco, sob pena de ser sentenciada. Então, a E o gente conseguiu. INSS entra nessa jogada? Não, iniciação entra nessa Não jogada, não. entra. Somente a empresa entra. Abordando sobre o INSS, onde é que o INSS entra? Vamos lá. A pessoa. Vamos voltar aqui à questão do psiquiátrico, Uhum. né? Daquele caso que eu falei do Esquizofrênico? esquizofrênico. Se a família tivesse procurado um advogado, tivesse ingressado contra a empresa e tivesse sido provado de que a esquizofrenia dele foi agravada dentro do ambiente de trabalho, certo? Ele tanto teria um benefício previdenciário, como ele teria também uma indenização por danos materiais da empresa. Como é que é feito esse cálculo? Vamos lá. Eu entrei para trabalhar numa empresa, sã, estava com minha saúde mental e integridade física 100%, e, Por isso que é pedido, desculpa, doutor, por isso que é pedido os exames admissionais, é isso? exato, mas assim, os exames admissionais, eles não identificam Fatos problemas psicológicos. psiquiátricos. Entendi. Então, assim, é um pouco mais difícil de se provar quando você não tem um histórico anterior. Mas isso não é impossível. Vamos lá, o cara que surtou dentro da empresa, aquele cara que eu te falei agora há pouco. Ele surtou dentro da empresa e foi constatado de que ele é esquizofrênico. Mas o surto dele foi dentro da empresa. Ele não estava em casa e por um momento ele surtou. Ele estava dentro da empresa, sofrendo pressão psicológica dentro da empresa. E aí uma pressão psicológica agravou aquilo. Ele surtou, mas a família não foi atrás de advogado à época. Só foi contratado bem depois. Mas vamos falar que aquele caso específico, ele fosse atrás do advogado. Nós iríamos entrar com ação contra a empresa, dizendo que aquela doença foi em decorrência de um nexo causal que houve lá dentro. Então, a perícia iria dizer se, de fato, o estalo para a esquizofrenia foi ou não lá de dentro. Então, sendo lá de dentro, a empresa também é condenada. E aí vem, e doutor, o que o INSS entra nisso? Bom, esse cara hoje ele está aposentado, ele está recebendo uma pensão em decorrência da morte da mãe dele. Mas se ele não tivesse recebendo a pensão, quem estaria pagando a aposentadoria por invalidez dele era o INSS, em decorrência de uma doença laboral. Mesmo que existe a probabilidade da pessoa ter a esquizofrenia, nasceu com a Exatamente. esquizofrenia, né? Exatamente. Então a Mesmo. atividade laboral dele, é a história que a gente estava falando no começo, né? Desencadeou Desencadeou e aí ele e. entrou em crise. Exatamente. Eu vou pegar um caso agora de uma grande empresa aqui de Fortaleza, que a pessoa trabalhava no call center. A pessoa passou 12 anos da vida dela trabalhando dentro do call center. Em meados de 2019, ela foi afastada e logo depois que ela voltou do afastamento do INSS dela, a empresa a demitiu. Oxe, Eu peguei aquele laudo e disse: isso aqui é um acidente laboral. Isso aqui foi em decorrência das atividades que ela exercia dentro da empresa. Nós entramos com um processo contra essa empresa. Foi feita uma perícia onde foi constatada de que aquela deficiência que ela tinha, que ainda estava deficiente, estava com esse problema, foi em decorrência lá de trás.
Então, mesmo depois ela tendo saído da empresa, a gente conseguiu configurar o nexo causalidade, porque ela teve afastamento em 2019. Ela passou de 2019 até 2023 afastada pelo INSS. Em 2023, quando ela voltou para a empresa imediatamente demitiu. Foi sumário. Foi demissão sumária. E o que é que a gente teve que voltar? A gente teve que voltar para 2019. O princípio 5 anos atrás. Que a gente deu entrada nessa ação em 2024. A gente voltou 5 anos atrás. Puxando o histórico dela. E ficou constatado de que aquele afastamento de 2019 foi em decorrência de um acidente laboral. E aí a empresa foi condenada a pagar danos morais e a pagar uma indenização até a pseudo-morte dela. Indenização por danos materiais em decorrência da diminuição da capacidade laborativa dela. Veja só como é interessante. Por isso que a simbiose do direito trabalhista com o direito previdenciário. Ela adquiriu uma doença, ou melhor, a doença desencadeou dentro da empresa. Devido à atividade. Devido à atividade. E em decorrência daquela doença que ela adquiriu dentro da empresa, ela ficou com redução da capacidade laborativa para aquela função. Veja bem. Para aquela função, ela ficou com uma deficiência, ficou com déficit. Constatado pericialmente um déficit de 20% daquela doença. E a empresa ela foi condenada a pagar os danos materiais, de acordo com o julgamento do juiz, em 20% até ela morrer. Então a ação foi um pouco alta. Isso de um caso que, em tese, ela não iria buscar. Com a mesma caso lá do esquizofrênico, que desencadeou a esquizofrenia no cara. Como ele teve a redução da capacidade, caso ele tivesse acionado a justiça, ficasse provado que ele teve, de fato, uma redução da capacidade laborativa em decorrência daquele acidente, ele iria receber uma indenização até o final da vida dele. Entendi. E no caso da senhora, a empresa poderia deslocar ela para uma outra função, Pode. Alocar em outra função. Então... Pode, mas vamos lá. O que é que o INSS ele fala? Se houve uma redução da capacidade laborativa para a qual ela estava inserida, né? Porque o que é que o INSS gosta de fazer? A famosa reabilitação do segurado. Do segurado, exato. O cara trabalhava como call center, ele adquiriu LERDOR, aí foi afastado, o INSS faz a reabilitação daquele segurado, ele volta a trabalhar e exige que a empresa o readeque em outra função. Mas o estrago já foi feito. Ah, isso é verdade. O estrago já foi feito. Então, quem responde por isso? Foi onde ela pegou. Caso ficando comprovado pela perícia médica de que aquela redução da capacidade foi em decorrência do trabalho. Coisas bem... Bom saber disso. Tem um caso desse na minha família agora, recente. Não é só na sua família, não. Todo mundo tem um caso. Pois é, tem. Todo mundo tem um caso. É só puxar. Teve... Então, são vários aqui que eu vou falar Esse é um, né? De outra empresa. Outra que trabalhava em outra grande empresa aqui em Fortaleza. Ela trabalhava, que é o corpo ereto, ela trabalhava dessa forma, né? Em forma quase de... Curvando, né? A coluna. Por 6 anos. Recebeu também benefício previdenciário. Quando ela cessou, foi demitida. A gente conseguiu provar de que foi em decorrência do trabalho. A empresa foi condenada. E agora a gente está pedindo a segunda parte da ação dela, que é a indenização por danos morais e materiais até o final da vida dela. De uma grande empresa de Fortaleza. Caraca, eu não sabia dessa... Por isso que é a simbiose, né? É uma coisa está ligada à outra. Porque o que você faz aqui no teu trabalho, no final das contas, cai no INSS. Né? Uma doença em decorrência do trabalho cai no INSS. Ou, né, se o cara tem uma dor na coluna, mas a empresa não emite a CAT, isso é de praxe. A maioria das... O que é a CAT? A CAT se chama Carta de Acidente ao Trabalho. Né? Por exemplo, eu já peguei alguns casos de que a pessoa tem lombalgia. Lombalgia, em tese, é um desgaste da hérnia. E isso, cientificamente, está comprovado de que é em decorrência da idade. Mas a gente volta. O que é que ele fazia lá dentro da empresa para ele desenvolver a lombalgia? De forma precoce. Exatamente, de forma precoce. Porque a lombalgia, ela vem com a idade. E eu já peguei alguns casos que eu configurei de que a lombalgia ela foi agravada em decorrência da posição que o trabalhador fazia dentro da empresa.
cedo ou tarde ele ia conseguir essa lombalgia, ia ser premiado. Exato, cedo ou tarde ele ia conseguir. Só que dependendo da função que ele estava fazendo, Ele conseguiu acelerar acelerar a progressão da doença. da doença. Exatamente. Aí isso aí também envolve a empresa como é que eu posso dizer? De responsabilidade. Responsabilidade da empresa. Exatamente. Agora, veja bem, Nonato, tudo que eu estou falando aqui tem que ficar comprovado documentalmente e na perícia médica. Não é só você pensar que tem uma lombalgia e vai Vai botar acionar a na empresa e a justiça. empresa vai pagar. Não. A empresa vai dizer que, não, ele nunca fez isso, ou vai se defender. Mas quem define o nexo de causalidade daquela doença com o trabalho é uma perícia médica. E quais seriam as orientações para as empresas em relação a isso? Laborais, exercícios laborais. Que eu falei, né, que hoje É, em dia as faz empresas, aqui, movimentação, principalmente né? chão de fábrica, tem muitos exercícios laborais. E agora hoje as empresas têm que investir também nos exercícios do pessoal da área de saúde, quanto a psiquiátrico, né? Principalmente empresas que têm colaboradores que precisam de colaboradores, né? Que tem poucas máquinas, né? Porque aí Exatamente. os colaboradores fazem movimentos repetitivos. Que é, exa- E aí esse está em proporção a de esse ganhar. aí eu vou dizer assim, é um possível candidato a conseguir Um prêmio um desse, né? prêmio desse. Porque se você está naquela mesma função, exercendo aquele mesmo tipo de. Tempos modernos, você já lembra do Charlie Chaplin? Sim, sim, Né? Tem sempre a mesma função, parafuso e tal, tal. exato. Que é eles chamaram, né? Que é o Fordismo, né? É isso, a Isso. cadeia de produção. Um aperta, outro bota o painel, outro bota o banco. Então, aqueles movimentos repetitivos, mais cedo ou mais tarde, ele vai desencadear uma doença. E aí, essa doença ela pode estar ou não ligada ao profissional. Aí, quem vai fazer essa análise É a é uma perícia. perícia médica. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, porque tanto para identificar um nexo causal, quanto para poder identificar um afastamento, você vai passar por um médico. É. O advogado, ele não pode prometer. Então, nos meus casos, o cara chega lá todo arrebentado. Não, doutor, porque eu fui em fulano de tal, ele disse que conseguia. Eu digo, então volte para lá. Quem vai definir a tua incapacidade é um É a perito. perícia, é verdade. Mas isso tem demais na nossa área. Não, pode deixar aqui que Pode, aqui eu é resolvo o seu ganho. problema. É causa ganha. Aí o cara Aí todo o cara. engembrado chega lá e pede, mas doutor, você disse que eu ia ganhar Que a eu ia causa. ganhar. Aí perdeu. Não, é como eu estou te vendo. Tem que passar por uma perícia. Né? O advogado tem que se entender que o advogado ele não é fim. O advogado ele é meio. É. Então o advogado ele vai ver o teu problema e vai dizer, olha, isso aqui pode ser em decorrência de um acidente de trabalho. Não, isso aqui não tem nada a ver com acidente de trabalho. A gente tem essa minha diária, né? A gente tem todo dia um questionamento desse. E eu gosto de ser muito objetivo, Nonato. Cara, aqui o teu direito não é legal. Não, o teu direito aqui, por esse lado, a gente vai tentar conseguir alguma coisa. Mas sem gerar expectativa. Não, eu não gero É expectativa. frustrante, né? É. Gerou expectativa na pessoa e tu não consegue cumprir o que tu prometeu, E assim, é triste. se eu cheguei até aqui e hoje estou aqui, é porque eu tenho um nome a zelar. É verdade. Então, assim, se eu faço e falso. Só voltar aqui depois. Se eu falo e cometo falsas promessas, é o meu nome que está no jogo. Verdade. Verdade. Você tá expondo o seu nome, expondo o seu trabalho, então você é que tem que garantir o seu, né? Garantir, na verdade, o que é que eu digo? Quem vai garantir o teu direito é um juiz. Agora, se esse teu direito ele vai ser bem analisado ou não, quem vão dizer são as provas que você me trouxe. Se as tuas provas são robustas o suficiente, o juiz vai dizer que você tem um bom caso. Se as suas provas não são boas, não adianta você querer ganhar uma causa se você não tem o O recurso? substrato necessário para poder ganhar aquela causa. Por exemplo, eu tive um caso agora recente de um cara que ele foi atropelado na CE. Viu um carro em alta velocidade Ou e ele se assustou. Em vez dele ficar em cima da carroceria do carro, ele estava em cima da carroceria do carro da empresa, ele pulou. Quando ele pulou, o único atingido foi ele. Ou seja, o cara podia pular para o lado, podia pular para o outro, podia pular para trás, ele pulou exatamente em direção do carro. Qual é a culpa que a empresa tem nesse caso?
Aí envolve até trânsito, né? Não, nenhuma. Por que que a empresa não tem culpa? Porque o cara pulou para a frente do carro. Você está entendendo? Ele vinha na carroceria do Ele vinha na carro, carroceria de um carro, certo? certo? O carro entrou para poder entrar, para fazer uma conversão. O carro entrou à direita, ele vinha fazer a conversão e outro carro vinha atrás. Ele, na cabeça dele, imaginou que o carro que vinha atrás Ia bater iria nele. bater na carroceria do carro onde ele estava. E o que foi que ele fez? Ele pulou. Quando ele pulou exatamente do lado errado. E Que ele era foi atingido pelo carro. Qual a culpa que a empresa tem? se a ação foi dele. Se a ação foi dele. A empresa teve um erro. Ela pode ser. Isso aí é um processo que está rolando. Eu quero até te dar notícias depois. A empresa ela pode ter concorrido para esse fato. Como? Em deixar um funcionário na Na carroceria. carroceria do veículo. Aí é inseguro. Aí é insegurança, porque foge às regras das leis de Do trânsito. Código de Trânsito Brasileiro, correto. Mas, analisando isso, o cara pulou da carroceria para se ver livre de um eventual acidente, Mas né? E aí ele pulou, foi exatamente no carro. O carro passou na hora que ele, não, vai bater, pulou e pulou em cima do carro. Ele foi o único acidentado da história. Nenhum carro, não teve nenhuma avaria. Zero avaria no carro. Mas ele se arrebentou todinho. Então a gente está aqui nessa análise desse caso. Estou como advogado de uma das partes e vamos ver o resultado final disso aí. Aí começa a juntar os É, quebra-cabeças, os os quebra-cabeça. casos, tudo. E aí também tem que saber o porquê, né? Desse cara ter pulado. O que aconteceu O na que que cabeça. aconteceu, que nervosismo foi esse. Que nervosismo grande foi, eu não sei. Realmente, que análise a própria magistrada irá ter deste caso, se a empresa concorreu para o fato, ou se ele. Né, porque uma coisa é você concorrer, como eu falei agora da questão do acidente, Sim. né, do acidente de trabalho, que a empresa concorreu em deixar o cara naquela posição por longos anos. E aqui a empresa concorreu em que sentido? Ah, o cara vinha na carroceria do carro. Né? É um fato a ser analisado. Eu não vou dar resposta porque ainda está em tramitação, ainda não foi julgado. Uhum. Mas eu vou te dar parecer disso depois. Daí vamos ver o desfecho, O né? desfecho disso aí. Esses casos, geralmente, doutor, eles demoram muito, o processo ocorre em quanto Vamos tempo? lá, a Justiça do Trabalho ela é muito célere. Né? Então, às vezes, eu costumo dizer, a Justiça do Trabalho, quando não se tem um acordo na primeira audiência, geralmente com 6 meses sai a sentença. Claro, quem perde, né, ou a empresa, ou o Tenta empregado, recorrer. tenta recorrer. E aí, esse prazo, ele se elastica. Depois tu Velho, ela se elástica. ele Até eu travei aqui. ele tem uma Tem uma elasticidade elasticidade um maior. pouco maior, né? De 6 meses, ele passa para um ano e meio, 2. Então, eu tenho alguns casos de uma empresa que não pagava o adicional de periculosidade, porque esses caras trabalhavam dentro de uma usina solar Uhum. e a gente teve que acioná-los. A empresa sabe que vai perder, porque o laudo já foi positivo nesse sentido, mas não fez acordo com o pessoal. Então, é uma empresa que está levando até as últimas consequências, porque ela acredita, né? E às vezes quando a gente trabalha para a empresa, eu acredito, não, o cara daqui a pouco ele vai precisar de dinheiro, porque ninguém sabe o ambiente de trabalho. Às vezes o cara está empregado, às vezes o cara está desempregado. Não, eu tenho um processo tramitando lá na justiça, qualquer 3, 4, 5 mil paga, de uma causa de 30. E o cara vai ganhar os 30 pau dele ali. Só porque ele trabalhou por um longo período de tempo exposto a ambientes de periculosidade, que foi placas solares. Ele vai ganhar, então depende muito. Algumas empresas trabalham com o fator tempo para poder. Expõe a saúde deles em que risco, doutor? A placa solar, na hora que ela está Cancerígeno, recebendo, não, na hora que ela está recebendo a luz solar, ela já transmite radiação. energia. Ela já transmite energia, Em tempo real. tempo real. A placa solar, ela estando recebendo irradiação solar, ela já emite energia. Entendeu? Entendi. Agora Então entendi. depende da voltagem daquela placa. Né? Então, quando você, na física, você estuda placas em série, placas paralelas. Quando você bota 4 placas em série, ela já produz a voltagem de você, O né? que você precisa, né? De você cair para trás, né? Você produz a voltagem e você cai para trás, né? Então, Não, além de. Você está se expondo, então, em vários sentidos. tá. O risco de descarga elétrica. Não descarga, né? Porque o sol é contínuo. Mas quando você bota em série ela,
uma do lado da outra, né, ligando, é igual a bateria. Sei. Né? Quando você liga a bateria, uma dá uma potência X. Aí você vai aumentando aqui, ela vai aumentando Vai fazendo a soma, vai então. fazendo a soma. Sabe que levantou uma bola bem interessante também, que eu tava até. Acho que tem até um documentário ou foi um artigo que eu li, em relação também falando de energia renovável, a parte de eólica, em que os moradores próximos de parques eólicos estão começando a ter, ou já tem casos, problemas auditivos em relação àquele barulho da movimentação da pá eólica. Isso aí é um caso também que daqui a uns dias, doutor, vai dar um boom, viu? Aí analisar a relação do direito do trabalho com o direito previdenciário, onde é que isso entra, Onde é né? que isso vai entrar? Vamos lá. Foi instalado um campo de eólico, Eólico, exato, né? um parque Parque eólico. eólico, e que gerou uma deficiência auditiva naquela população. Isso. E onde é que isso o INSS entra? Né? Porque quando você tem perca auditiva, né, se ela for bilateral, a ponto de você não conseguir mais trabalhar, quem é que vai entrar para poder sustentar esse pessoal? O INSS. Através dos benefícios assistenciais. Mas eu fugindo desse campo do colaborador em si que trabalha lá em campo, agora passando para os moradores, que geralmente são o quê? São pessoas da ilha, né, que geralmente ficam em beira de praia, um exemplo. E eles vivem da pesca, na maioria dos casos, né? Aí quem que vai entrar? Quem entra é a empresa. O INSS vai se Não, abster. eu vou até reformular. Eu não tinha entendido a pergunta, pensei que era a questão do trabalhador. Do trabalhador. Não, eu sei, entre aspas, entre os dois. É, Só que o trabalhador hoje do parque eólico, ele está protegido. Porque ele tem todos os EPIs, inclusive é um padrão de rigor muito alto. estamos falando Então, dos aí moradores. agora vamos puxar para o lado dos Quem moradores. é responsável por isso? Quem implantou o parque eólico foi a empresa, determinada empresa. Se a empresa ela levou aquela condição, aquela população, ela responde por danos materiais coletivos Ah, então a população é responsabilidade dela. dela. São os filhos dele. Os Né? filhos Assim, indiretos, né? os filhos Porque é o indiretos. seguinte, se houve um estudo de que a rotação da pá ela vai gerar um ruído acima de 95 decibéis, né, que é o que Que é o é permitido, né? permitido em lei. Então, quem responde diretamente por isso, a população, é a empresa que o fez. Aí caberá uma ação de indenização de cada um afetado em face da empresa. Que não tem nada a ver com o trabalho, mas já é outra área Já é outra ligada, área. né? Uma área, uma que puxa a outra, na É uma verdade. que entra a parte E aí onde é que entra o INSS? do INSS, Vamos exato. lá. Não é trabalho, foi parque eólico montado numa determinada região que atingiu a audição daquelas pessoas. Aquelas pessoas podem, se comprovadamente a perícia afirmar que tem um ruído acima de 95 decibéis, pagar uma indenização para aquela pessoa. E onde é que o INSS entra nisso? Entraria nisso. Em outra banda. Se aquelas pessoas que dependem da audição perderem a audição de forma bilateral, o INSS vai ter que dar um benefício assistencial para aquelas pessoas. Então, se for unilateral, se for só um ouvido, já Mas geralmente, quando a zoada ela é intensa, geralmente se perde os dois o ouvidos. raio, né? O raio abrange os dois. Exatamente. Geralmente, a perca auditiva induzida por ruído, cientificamente, ela só era capaz de gerar dano aos dois ouvidos, mas hoje se entende também que um pode ser afetado. Então, qual ouvido aquela pessoa utiliza para o trabalho? Ah, ele é pescador. Entendi. Né? Depende muito dessa conjectura. É. E porque, até mesmo porque se tratando de pescador, as funções do corpo dele, né? Os visual, o auditivo, o tato, são as ferramentas São dele. as ferramentas dele. É um trabalho totalmente artesanal, né? Totalmente artesanal, exato. Ele é considerado no INSS até como segurado especial. É um segurado que ele se aposenta mais cedo, né? Ele consegue alguns benefícios, mas o seguro defeso é um benefício concedido pelo INSS àquele pessoal na época que não se pode pescar, Ah, entendi. Da época de da época produção, de desova, de né? desova, aliás. Então ali o INSS tem que resguardar Tem que eles. resguardar aquela população, aquela comunidade, não é população, aquela comunidade.
comunidade de pescadores. Então, o INSS entra com a seguro-defeso para que desenvolva a lagosta ou os caranguejos, né? Que eles vivem daquilo ali, de forma artesanal, foram criados naquela comunidade e só sabem fazer aquilo. Não tiveram um estudo, né? Nem para sair daquele ambiente, nem para vir para a capital, para conseguir algum tipo de emprego. Que aquele é o ambiente deles, né? Senão aquela continuidade do que os antepassados deles faziam. Ah, legal. Aí também fica a tradição, né? Fica a tradição. Porque tem o dom, a pescaria também, desses caras que vão em alto mar, existe um dom, eles sabem onde lançar a rede, né? Fazer aquela movimentação deles. Correto? Correto, sim. Então não pode perder esses caras também, assim, de bobeira. Doutor, queira deixar um recado, pessoal? Estamos finalizando. Eu acredito que eu passei muitos causos, né? Causos reais, né? Que estão aí para provar. E quem tiver interesse de seguir lá a nossa página, Moisés e Cirino Advocacia, nós temos hoje o nosso ponto físico na cidade de Maranguape, mas eu atuo em todo o Brasil. E eu vou deixar depois o arroba do nosso Pode Instagram. deixar, pode falar aí o arroba do Instagram. Agradeço ao convite, fico imensamente agradecido aí pela conectividade que eu tive com a doutora Wivna e vocês, aqui da produtora. E estamos à disposição para tirar dúvidas aí. Quem tiver dúvidas aí pode mandar na caixa de perguntas que a gente vai respondendo. Surgiu, pode procurar que está disposto, né? A gente vai respondendo, né? Só nós temos o conhecimento, a gente responde. Eu costumo dizer que advogado, ele não sabe tudo. Né? Assim, eu sou especialista em direito previdenciário, mas eu não sei tudo de direito previdenciário, né? Cálculo de revisões eu não faço. Para isso precisa de um time, né? Para isso tem seu time. Exatamente. É verdade. Um só não consegue abranger tudo, porque senão quem sabe tudo praticamente não sabe nada, né? Não, mais ou menos assim. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada. Não faz nada. Ah, isso é verdade. Então, reformulando aqui. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo... Não faz nada. Não faz nada. Então, eu resolvi focar nessas duas áreas, né? Direito previdenciário e direito trabalhista. É onde eu tenho maior atuação hoje na minha vida, são nessas duas áreas. Entendi. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Para vocês que já sabem, é só seguir aí o Dr. Deodato. Seguir o escritório, né? Cirino. Moisés e Cirino Advocacia. Moisés e Cirino Advocacia. Qualquer dúvida, entra lá na caixinha de mensagem dele. Ele está à disposição lá no Instagram, já ajuda vocês. E precisando de um caso mais aprofundado, e aí vocês podem contactar ele aí que dá certo. Né, doutor? Mais ou menos isso? Obrigado. É isso aí, galera. Quero agradecer vocês, cada um de vocês que estiveram conosco. Já aproveitando de novo, se inscreve no canal, compartilha. Qualquer dúvida, pode deixar na caixinha de mensagem que o doutor responde. Beleza? Ai, doutor, virou um jargão. Pergunte e o doutor responde. Pergunte e o doutor responde. É isso aí, galera. Boa noite. Fica com Deus. Um beijo, um cheiro e um queijo.